Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem está vendo. Vamos concluir, espero concluir nesse vídeo o assunto, né, os prelúdios da guerra, as circunstâncias que precedem a guerra, as circunstâncias que culminam na guerra. São inúmeras coisas que nós poderíamos ver. Eu vou dar aqui um resumo, mas muito resumido, e daí, partindo da interação com vocês, eu vou aprofundando no conteúdo. Outra coisa que convém salientar, vamos deixar claro, e eu vou deixar isso nos outros vídeos também, que ainda que eu esteja gravando este vídeo na escola, o canal não é oficial. Então, é uma tentativa minha de tentar manter contato, de continuar ensinando. Ele não é oficial. Portanto, professor, não gostei das aulas. Não assista. Às vezes eu me exalto. Professor, o senhor se exaltou, não gostei. Tá bom, não assista. Assista as aulas lá do aplicativo. É simples. Ele não é oficial, então a única coisa que vai ser oficial, que vocês devem sim fazer, são os trabalhos que eu vou passar. Entendeu? Só para esclarecer isso daí. Na aula anterior, se eu me recordo bem, nós estávamos discutindo como um século, você tinha, por exemplo, os conflitos em áreas. Você tinha os conflitos em áreas remotas do globo. Você tinha um conflito em áreas colonizadas, Ásia, África. Sim, contudo, isso não gerava grandes baixas, não eram guerras de grandes proporções, ainda que, por exemplo, os britânicos tenham sofrido relativamente bem contra os boers em 1899, na cidade do Cabo, e ainda os britânicos também sofreram contra os Zulus, uma tribo africana, mas a atividade militar, ela não era de forma nenhuma próxima do que foi a Primeira Guerra Mundial. As baixas, a intensidade de guerra não foi na mesma proporção que na Primeira Guerra Mundial. Para os senhores terem noção, a profissão de mineiro, entre outras, era mais perigosa que a militar. Os membros do exército, como eu disse para vocês, o alistamento compulsório era mais voltado para atividades cívicas do que atividades militares. Mas isso tratando-se o baixo do exército. Os praças, que nós chamamos no Brasil, que são os militares de baixa patente. Os praças aqui no Brasil, eles saem de soldado, vão até capitão. Aí depois você tem os oficiais, que saem de cadetes, e vão até generais, vai até o generalato. Ainda que você tivesse no baixo, ali na rapa da população, na rapa do exército, ideais cívicos, o exército voltado para a área cívica, você tinha o alto generalato da Europa sedentos por um conflito. Você tinha um alto generalato da Europa
como os oficiais eles passaram a ser membros de uma classe média, eles passaram a ser membros de um grupo de pessoas com status social. Essas pessoas traçavam planos de conflito, de batalha. Voltando, que nós estamos tratando dos 30, 40 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então, fazendo essa distinção no seio da sociedade, vamos voltar para a área econômica. Economicamente, para a maioria dos empresários da Europa, era conveniente que não houvesse um conflito, porque até então eles estavam lucrando bastante, principalmente os industriais, porque houve uma crise ferrada na Europa, uma crise grande na Europa, ali por volta de 1880, a década de 1880. Só que ela atingiu majoritariamente, de forma mais incisiva, os produtores rurais. Tanto que esse é um período que nós estamos, os 30, 40 anos antes da Primeira Guerra Mundial, é um período onde você tem intensa imigração no mundo. Intensa. Foi nesse período aí que hordas de italianos começaram a vir para cá. Já vinha, por exemplo, espanhóis, já vinham portugueses, já vinham um pouco de alemães, mas nesse período aqui começa a vir levas e mais levas, por causa da crise. Mas as atividades industriais, como eu disse no vídeo anterior, elas eram ascensivas. Ainda que houvesse crise em alguns setores da economia, a atividade produtiva de riqueza ela era ascensiva. Dentro dessas circunstâncias, eu terminei o vídeo anterior falando, gente, se você tinha uma ascensão econômica, se você tinha tudo isso, se você tinha uma relativa paz, voltando, com exceção de 1970, 1971, ali na 1970, o conflito entre Prússia e França. Por que raios essa sociedade culminou numa das maiores carnificinas que a humanidade já viu? Como? Como um período onde tinha uma produção artística intensa, teatros sendo construídos, escolas, a escolarização em massa. A produção de riquezas, como isso culminou num conflito tão sangrento, tão brutal como a Primeira Guerra Mundial. Fora das estimativas econômicas, eu vou tratar um pouquinho das estimativas econômicas, depois eu volto para um fator que eu creio que seja determinante para nós entendermos isso daí. Aqui no Martin Gilbert, nós vamos tratar desse livro bastante quando nós começarmos a tratar das batalhas no meio da guerra, entendeu? Aí nós vamos tratar. Até então, quase tudo que eu estou falando, tem outras coisas que eu estou falando aqui que eu tirei de outros livros, mas eu tirei dessa obra aqui, A Era dos Impérios. Lembra que eu falei para vocês das atividades do exército que geralmente eram cívicas, desfiles cívicos, bandas, etc. Aqui nós podemos ver um exemplo de uma banda. Uma ilustração do período na capa do livro. Não sei se deu para ver, mas enfim. Eu vou retomar um ponto que eu bati na aula passada, que é a
a concorrência que começou a existir entre Grã-Bretanha, entre Inglaterra e entre a Alemanha, né? E havia uma percepção do período, fora esse conflito, esse embate econômico, havia também um embate de nacionalismos para disputar que povo era o mais evoluído, aquele que ia liderar a sociedade rumo ao progresso, né? Nós discutimos um pouquinho disso naquele poema de 1886, se eu não me engano, do O Fardo do Homem Branco, né? Então, só para resumir, nós vamos trabalhar bastante esse livro aqui na hora que nós formos tratar dos embates. Nós vamos tratar desse daqui também. Esse aqui é um romance, viu? Nada de Novo no Fronte. Livro fantástico, é um romance. E tem um filme também. O filme é de 1930. Se vocês quiserem indicações de filme, tem o Nada de Novo no Fronte. O livro, às vezes, se for edição portuguesa, geralmente está sem novidade no fronte, viu? Mas, enfim, aqui no Brasil, pelo menos, ele é conhecido como Nada de Novo no Fronte. Tem o filme Nada de Novo no Fronte também de 1930. Você tem Cavalo de Guerra, daquele diretor Steven Spielberg. Você tem 1917, que foi publicado, que foi lançado ano passado. Você tem O Último Batalhão, se eu não me engano, O Último Batalhão, Galípoli, Eles Não Envelhecerão. São bons filmes para vocês que, se caso queiram, né? São bons filmes para, pelo menos, dar um interesse a mais sobre o tema, gente, a vocês. Vou ler uma passagem aqui. Nem todos na recém-unificada Alemanha ficaram satisfeitos com a vitória sobre a França. Já outras ambições estavam em ebulição à medida que o Império ganhava força industrial. Aspirações de uma expansão colonial, que foi o que eu falei para vocês, né? Para conseguir melhores territórios. Assim eles conseguiriam matéria-prima, mercado, e conseguiriam mais barato, a ponto de concorrer comercialmente. As melhores matérias-primas e mais baratas, a ponto de concorrer comercialmente com a Grã-Bretanha. As aspirações de expansão colonial, a um poder naval no mínimo à altura do poderio britânico, a influência no mundo muçulmano da Ásia e um lugar dominante no Conselho da Europa intensificavam a sensação germânica de inferioridade. A Alemanha, unida apenas em 1870, tinha chegado tarde demais. Assim parecia. A corrida por poder e influência, por império e respeito. A necessidade de mais uma guerra, de um avassalador poder militar é essencial para vencê-la, e a conclusão que se pode tirar do livro A Alemanha e a Próxima Guerra, publicado por um oficial da cavalaria alemã, Friedrich von Bernhard, em 1912, ou seja, há 2 anos antes da guerra. Bernhard tinha entrado como conquistador em Paris em 1870. Nesse livro ele enfatiza a necessidade de a Alemanha fazer uma guerra ou perder a luta pelo poder mundial. A lei natural em que se baseiam todas as leis da natureza é a lei da luta pela existência. Aquela percepção darwinista que eu tratei com vocês também naquele poema O Fardo do Homem Branco, né? Os mais evoluídos vão prosperar,
os menos evoluídos vão declinar. Então, para a Alemanha permanecer como uma grande nação ou como nação, ela tem que provar o seu valor por meio do embate. Vai ter que provar seu valor sendo superior aos demais. Como? Por meio do embate. Nesse caso. Escreveu ele: a guerra era uma necessidade biológica, segundo ele. Soldados alemães 40 anos mais novos do que ele em breve testariam esta confiante teoria no campo de batalha e morreriam ao fazê-lo. O Martin Gilbert, ele parece, na minha percepção, que às vezes ele dá umas cutucadas na Alemanha propositalmente, creio eu, por causa dele ser britânico, mas é aquilo que eu falei para vocês aqui. Você tinha esse embate econômico, mas você também tinha um embate de nações. Em que sentido? Nos nacionalismos. O nacionalismo, eu falei, é algo que se vocês quisermos, nós podemos discutir posteriormente, é uma área que eu estudo. É extremamente difícil para mim falar de nacionalismo, mas você tinha nesse período um pensamento de que, olha, a minha nação é diferente da sua. E óbvio, do ponto de vista filosófico, se é meu, nunca é inferior. Quando você pega, o brasileiro é burro, mas você tira o seu corpo fora, você não se coloca como sendo brasileiro. O brasileiro é burro. O povo é burro. Mas você fala isso como povo? Não, você tira o corpo fora. Então, se há nações no mundo e se há uma corrida pelo progresso, qual nação será essa que atingirá o progresso? Tem que ter em mente que na Europa havia diversas tribos. E você tem pensamentos dos mais variados sobre o que seria um país ou outro. Dentro, por exemplo, do Brasil, você tem inúmeras culturas. Mas qual que é a cultura que é vendida como sendo a cultura brasileira lá fora? Samba, carnaval, futebol, caipirinha, cachaça. E há essa cultura, a caipirinha eu não sei, mas há essas bebidas em outros países. Ao supor que ela seja só brasileira, você julga, por ser brasileiro, você julga ter a necessidade de defendê-la num ato de patriotismo, num ato de nacionalismo. Isso eu estou citando um exemplo para retroagir na Primeira Guerra Mundial. Essas nações, principalmente a Alemanha, que era recém-formada, a França, que era turbulenta, mas começou a existir um nacionalismo cada vez mais exacerbado dentro da França, a Inglaterra, eles, na mesma proporção que a economia ascendia, crescia, na mesma proporção que a força militar ascendia também o nacionalismo. Os exércitos foram fundamentais para a divulgação de uma identidade nacional, de um patriotismo exacerbado. As escolas foram fundamentais. A defesa dos símbolos nacionais, dos heróis nacionais, dar a vida pela nação. Ainda que a população alemã, de fato, não fosse uma população, ainda que os povos desse contexto não fossem povos guerreiros, eram povos com sentimento patriótico muito forte, por meio de mecanismos de propaganda que tinha naquele período. Você tinha, por exemplo, na Alemanha, óperas nacionalistas, Richard Wagner. Você tinha na Itália aquele Verdi. Você tinha na Grã-Bretanha outros compositores. Você tinha nas escolas. As escolas eram o maior mecanismo de propaganda do Estado, antigamente. Hoje em dia não é mais. Eu posso vir aqui falar para você, olha, eu posso vir aqui, digamos que eu sou de
uma religião X, eu venho aqui, prego essa religião para vocês, tá? A maioria vai não está nem aí, tá? Não está nem aí. Antigamente, a submissão dos alunos dentro da escola, possibilitava que houvesse sim uma intensificação, uma massificação do discurso para que a população seguisse uma determinada linha de raciocínio nacionalista. Quer ver só um exemplo? A Alemanha, quando ela foi unificada em 1870, a Itália, cerca de 2,5% da população italiana falava o que hoje é o italiano, o vernáculo florentino, língua de Dante Alighieri, que Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, Giovanni Boccaccio, um outro autor que escreveu nesse vernáculo, nessa língua. Quando ela foi unificada, 2,5% da população falava essa língua. Depois da unificação, isso daí nas escolas foi sendo padronizado. Antigamente você falava inúmeras outras línguas dentro da Itália e fala até hoje. Há uma variação linguística num país tão pequeno como a Itália, absurda. Só que por meio do discurso do Estado, você adota uma certa narrativa de nação, de pertencimento. O Benedict Anderson e o Anthony Smith, dois autores que descrevem, trabalham com nações e nacionalismos, eles colocam o nacionalismo como sendo quase uma religião, uma espécie de religião. Tá? O Benedict Anderson chama de comunidades imaginárias, tanto que até deu o nome do livro dele de Comunidades Imaginárias. Ou seja, você acredita ser membro de uma sociedade una, você acredita que todos os brasileiros possuem atributos iguais aos que você possui características semelhantes às que você possui. Contudo, esse tipo de pensamento, ele é falso. Ele é extremamente falso. Pega um país com uma variação cultural tão grande quanto a nossa. Eu sou um cara que ama essa terra, mas eu particularmente não sou nacionalista, tampouco patriota. Você pode colocar pátria no sentido antigo da palavra. Patriota é aquele que ama a sua terra, a sua pátria, aquela que lhe pariu, né? Mas eu não sou um nacionalista. Eu não sou aquele doido que fica chorando pelo hino nacional, chorando pela bandeira nacional. E por quê? O primeiro, a bandeira nacional, ela foi proposta por um grupo restrito de pessoas que, quando derrubaram o Império, isso está num livro por nome de A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, quando formou o Império, eles criaram essa bandeira. Só que são pessoas com uma cultura, com uma forma de expressão cultural completamente alheia do povo. Vocês notam expressões tipicamente brasileiras no hino nacional? Olha o brado retumbante, deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, foram da América. Vocês notam um linguajar popular brasileiro nessa? Você vê, é uma língua portuguesa linda, mas vocês notam um linguajar brasileiro, popular brasileiro no hino? Não. Você vê o ai, você vê so, você vê piá, você vê tchê. Não tem. Esses símbolos, eles são criados por um grupo muito restrito de pessoas, que é o pensamento do Éric Hobsbawm. Os nacionalistas é um grupo de pessoas com uma ideia de país. Ao chegar no poder, eles colocam de cima para baixo essa ideia de país. Nem sempre é assim. Eles colocam, mas para o Hobsbawm eles colocam de cima para baixo a sua ideia de nação. Daí você cria artificialmente um vínculo social com as outras pessoas, coisa que não existe na prática, na realidade. Pega, por exemplo, eu fui
para o Chile, eu andei uma vez só de avião para colocar na minha cabeça agora, de uma vez, porque eu nunca mais vou sair daqui. De avião, não. Talvez eu saia de navio, de trem, se tiver teletransporte, mas voando eu não saio, não tiro mais o pé da terra. Só se for para botar na água, ainda porque eu sei nadar, mas não tiro mais o pé da terra. Cheguei no Chile, quando eu fui para Valparaíso, fui recepcionado no abrigo de estudantes, fui recebido por uma francesa. Aí ela, ao saber que eu era brasileiro, ela, brasileiro, samba, caipirinha, futebol. Eu falei, nossa, mas olha a imagem que ela tem do Brasil, e que às vezes o brasileiro tem essa imagem dele mesmo e não faz essas coisas. Por exemplo, samba eu curto, mas não samba. E ela ficou chacoalhando o corpo assim, como se, eu presumo, depois nos diálogos que nós tivemos, que ela pensava que eu tinha quase que uma inclinação biológica a sambar, a jogar futebol e a tomar cachaça. Eu não bebo, nunca tomei caipirinha na minha vida. Futebol, eu gosto de assistir, amo, mas os meninos vieram me propor para jogar bola com eles. Eu falei, eu só jogo de botina, é o que eu tenho para jogar. Você já deduz que a minha coordenação motora para chutar bola não é aquelas coisas. O samba, para andar, pareço um robozão. Então, uma ideia que geralmente você tem imaginada de um povo, de um único povo, de uma única cultura, de uma única nação, mas que não condiz com a realidade. Essa crença de um único povo, geralmente ela gera um orgulho e um sentimento de pertencimento muito grande. Quando esse povo, por exemplo, um americano pegou e xingou o brasileiro. Peraí, que um brasileiro? Aí você está falando da pessoa que nasce no Brasil? Um americano pegou e falou que não gosta do cateretê. Bom, mas o cateretê é nacional? É produzido no Brasil, mas não é nacional, não é todo esse território brasileiro. Só que por supor que há uma identidade una, você fala, não, como é que está me ofendendo? Não, mas você não sabe nem o que é cateretê. É uma cultura linda brasileira, moda de viola caipira, sapateada, é uma coisa bacana. Mas você, imaginando que é a mesma cultura que a sua, você o ataca. Você sente a necessidade de defendê-la. O nacionalismo exacerbado, nesse período, no momento de tensão, numa escalada de guerra iminente, ali na medida em que forma, você tem em 1882, se eu não me engano, a formação da Tríplice Entente. Em 1906, você tem a formação da Tríplice Aliança e a expectativa de uma guerra entre Grã-Bretanha e Alemanha, ela era esperada pela corrida armamentista desses países. Imagine, eu estou em conflito com vocês, estou em conflito com alguém da sala de vocês. Não vai ter guerra. Não vai ter guerra, mas faz um favor para mim, pega uma faca lá na cozinha. Mas peraí, se não vai ter guerra, por que você vai pegar faca? Não, se havia antes um diálogo, não vai ter guerra, mas então por que vocês estão se armando? Por que estão se armando? Essas tensões e aquelas alianças que eu expliquei na primeira aula com o mapa, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, primeiro forma-se a Tríplice Entente, depois forma-se a Tríplice Aliança. A França vai se unir com a Rússia, que tinha rusgas também com
a Alemanha fica cercada entre esses dois, mas também vai se unir a Grã-Bretanha, que era a principal concorrente da Alemanha. E a Alemanha, a Áustria, Império Turco Otomano, por causa de territórios estratégicos. Tá bom, o Império Austro-Húngaro está junto com a Alemanha, forma-se ali as nações do centro, as alianças do centro da Europa. A Itália é relativamente irrelevante, porque a Itália depois ela tira o corpo fora. A Itália também não quebrou um ovo na Primeira Guerra Mundial. Não quebrou um ovo. Só se ferrou. Mussolini foi arrebentado em praça pública. Foi linchado. Assume o poder em 22 com a marcha sobre Roma, mas tem uma resistência heróica e muito grande dos partisanos. Aquela música, o Bella Ciao, que a criançada fica cantando aí de uma série da peste aí, aquela música é símbolo da resistência italiana contra o fascismo. Mas enfim, Mussolini que lutou na Primeira Guerra Mundial, Hitler que também lutou na Primeira Guerra Mundial. Vocês vejam que o período era um pouco conturbado, Dentro dessas alianças, ali os Balcãs, você tinha um país, esses impérios, por exemplo, Império Turco Otomano, Império Austro-Húngaro, eram impérios multinacionais, ou seja, você tinha inúmeros grupos dentro desses impérios que queriam autonomia. Olha, por exemplo, o Império Turco Otomano, você tem a Síria, você tem a Turquia, você tem inúmeros outros países, o Império Austro-Húngaro, você tem a Romênia, se eu não me engano, você tem a Áustria, você tem ali outros países nos Balcãs, inúmeros países, você tinha inúmeros povos que clamavam por independência, que clamavam para que houvesse, para que tivesse um Estado soberano, um Estado nacional. Aquele Estado que é gerido por um povo, que é gerido por uma cultura, que é o Estado Nacional que nós conhecemos hoje. Ele tem o quê? 300, 250 anos? Estado-nação, Estado Nacional é outra coisa. Estado-nação é um Estado da nação, um Estado gerido pela e para a nação. Você tinha inúmeros povos que clamavam por independência, prestes a fazer uma guerra civil, e os Balcãs, ali com aqueles inúmeros povos, era o que chamavam de o barril de pólvora da Europa. Dentro dos Balcãs, você tinha um país, dentro do Império Austro-Húngaro, você tinha um país que tinha conseguido sua independência, só que não tinha acesso ao mar, e era muito restrita, a sua liberdade, ela era muito restrita pelos limites estabelecidos pela Áustria, pela influência austríaca. Sabendo desses grupos, o que a Inglaterra vai fazer? Bom, se a Sérvia tem problema com a Áustria, eu vou fazer. E a Áustria é aliada da Alemanha, que é minha inimiga, que é minha opositora, eu vou me aliar à Sérvia. A Rússia, a mesma coisa, porque ali você tinha inúmeros povos eslavos ali nos Balcãs, e a Rússia acreditava que deveria defender os povos eslavos. A Rússia estava numa desgraça do caramba nesse período. Ela já tinha perdido em 1904, 1905 para o Japão. Dentro da Rússia você tinha inúmeras revoltas e instabilidade política. Depois nós vamos estudar isso daí quando nós formos analisar a Revolução Russa, Aí eu vou tratar, retroagindo 70 anos, até o caminho da Rússia até a Revolução. Perdão. Então, se você tinha esse panorama econômico de conflito, se você tinha um mundo dividido em blocos que eram opositores uns aos outros, você tinha uma corrida armamentista,
Você tinha um nacionalismo exacerbado. Esse nacionalismo exacerbado aliado com uma percepção do período de violência. Eu lembro, né, que quando alguns professores vão falar sobre Primeira Guerra Mundial, eles tratam única e exclusivamente dos aspectos econômicos que levaram à guerra, que não está errado, mas eles partem geralmente de uma percepção do Lenin, que escreveu durante a guerra, que era uma guerra entre potências, e que o povo estava alheio a isso daí. Foi uma guerra provocada pelo capital, mas calma lá, não foi só pelo capital. É óbvio que a guerra não aconteceu única e exclusivamente porque o Gavrilo Príncipe, ele matou o Franz Ferdinand em julho, se eu não me engano. A guerra começa em setembro, creio eu, se eu não me engano. É óbvio que a guerra não aconteceu apenas por causa disso. Só que o fato dele ter assassinado Franz Ferdinand, Gavrilo Príncipe, era um radical anarquista do grupo Mão Negra. O fato dele ter matado Franz Ferdinand demonstra, ou pelo menos mostra pra gente, que a mentalidade no período ela era belicosa. Antes eu falei para vocês que o exército tinha uma função, que a população não era armada em massa, e que o exército, embora houvesse armamentos em massa sendo produzidos, eles evitavam armar a população em alguns países. Por quê? Por causa do medo de um levante comunista, de um levante anarquista. Você tinha grupos dentro desses países organizados, e sabendo que esses países também não eram pacíficos. Devo lembrar que greve era contida na porrada, que as condições de trabalho eram insalubres, Então, sabendo que o Estado reprimia de forma violenta, esses grupos também passaram a agir de forma violenta. Não foi só o Estado, não estou querendo dizer que foi o Estado que começou tudo isso daí, mas eu estou querendo dizer que a política nesse período, ela se resumia à violência, resolvia-se na violência. Você tinha socialistas, você tinha anarquistas, nacionalistas, dos mais variados, os patriotas, que hoje dizem que o pessoal fala que é cidadão de bem. Eu acho até engraçado, né? Eu sou a favor do Brasil. Se você não fala, ou se você não defende o político isso não é só uma especialidade, hoje em dia, isso daí não é só uma especificidade do presidente atual da República, não, viu? Dos grupos que acompanham o presidente atual da República. Eu lembro que quando estava o Partido dos Trabalhadores, esses caras que estão criticando o Partido dos Trabalhadores são contra os trabalhadores, são contra o povo, são a favor da elite. Calma aí, Então eu criticar você quer dizer que eu sou agora elitista? Assim como, por exemplo, atualmente, se eu critico o Bolsonaro, não, eu não sou a favor do Brasil. Como não? Como não? Mas ainda bem que hoje, felizmente, há ainda, embora os nervos estejam à flor da pele, nada se compara às violências constantes exercidas por esses grupos. Você tinha na Inglaterra o problema com a Irlanda com o IRA, um grupo terrorista extremamente violento. Você tinha protestantes violentíssimos, nacionalistas em Glasgow, na Escócia, se eu não me engano, na Escócia, eu não lembro agora se é Glasgow. Então, dentro desse ambiente é que vai ser germinado a Primeira Guerra Mundial. Gavrilo Príncipe vai e mata Franz Ferdinand. A Alemanha apoia a Áustria, e a Áustria, mesmo sabendo que Gavrilo não foi contratado
pela Sérvia, ela quer dar uma lição à Sérvia. Evidentemente que há inúmeras entrelinhas aqui, inúmeras relações que eu não estou citando, eu estou tentando deixar de forma mais pedagógica. A Áustria quer dar uma lição à Sérvia, tanto que de julho, se eu não me engano, quando acontece o assassinato, até setembro, quando irrompe a guerra, né? Depois eu dou uma pesquisada aqui melhor, né? Calma aí, vamos ver se eu acho aqui para vocês certinho as datas da guerra. Houve na memória também no dia foi em 28 de julho quando aconteceu o assassinato, e a guerra ela vai acontecer, quer ver só? A guerra vai acontecer em 4 de agosto, com a declaração de guerra da Inglaterra, aí no caso, contra a Alemanha. Né? Olha lá. Na noite de 4 de agosto, está grifado aqui, de 1914, 5 impérios encontravam-se em guerra: o Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, o Império Germânico contra a França, Grã-Bretanha e a Rússia, o Império Russo contra a Alemanha e a Áustria-Hungria, o Império Inglês e Francês contra a Alemanha. Acontece no caso em agosto. A Sérvia ela quer impor uma lição à Sérvia, que era um território extremamente hostil, dos dois lados. A Alemanha apoia. Quando a Alemanha apoia a Áustria-Hungria, o que a Inglaterra faz? Vai apoiar a Sérvia. A partir daí, você tem como sabe, parece que você montou um castelo de cartas e chutou, e deu um trisco em uma única carta, que fez com que esse castelo desmoronasse. A partir daí, você tem os impérios, por causa dos seus tratados de aliança, um declarando guerra contra o outro. Eu não vou citar a sequência aqui, porque já estou prolongando demais esse vídeo e daqui a pouco a câmera apita e para de gravar. Mas o que a gente pode destacar como sendo aqui fundamentais para entender esse contexto pré-guerra? A economia. Nenhuma guerra é feita apenas porque matou um homem. Não é igual a guerra de Troia, né? Que você fica lá, se eu não me engano foi 10 anos, 10 ou 7 anos, né? Numa guerra única e exclusivamente porque Paris roubou a Helena de Troia. Puta, que corno vingativo esse Menelau, hein? O cara leva milhões de homens para o campo de batalha, eles lutam lá por quase uma década, ou uma década, se eu não me engano, por causa de uma mulher. Rapaz, essa mulher era bonita demais, né? Ou o cara era um corno muito vingativo, ou os dois. Não é assim, é óbvio. As guerras são tramadas por motivos econômicos, é claro, por melhores condições.
econômicas ou por sobrevivência econômica. Então nós podemos destacar aqui a rivalidade econômica, nós podemos destacar aqui dentro da mentalidade, nós vamos destacar aqui a rivalidade econômica e a mentalidade. Nós vamos destacar aqui a economia e mentalidade. Dentro da rivalidade econômica, dentro da economia você tem essa rivalidade entre essas nações, essa busca por melhores condições, melhores postos, melhores territórios, melhores mercados. Você tem o avanço armamentista, porque para você conseguir melhores territórios, ou você conquistava, ou senão você, pelo exército, forçava com que houvesse um tratado que te favorecesse. Por quê? Porque você podia. E outro aspecto que nós podemos destacar aqui, de forma muito resumida, é a mentalidade. Dentro desse aspecto mentalidade, você tem inúmeras ramificações que contribuem para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial, que culminam na Primeira Guerra Mundial, e por incrível que pareça, essa mentalidade agressiva, ela só vai ser amenizada na Europa após a Primeira Guerra Mundial. E a mentalidade racial também após a Segunda Guerra Mundial. A mentalidade racial também é idem. Mas enfim, isso é assunto para depois. Dentro desse contexto de mentalidade, você tem o nacionalismo exacerbado. Você tem os militares. Aqui, nesse capítulo, tem um capítulo aqui do livro, olha só, Loucos de Alegria, página 40. Loucos de alegria, estão marchando para a guerra com alegria para defender a sua nação. Eles imaginavam que a guerra seria curta, ninguém imaginava que a guerra teria essa proporção. Começou em 14 e terminou em 18. Ninguém imaginava, ninguém imaginava. Então eles foram com alegria para o campo de batalha, julgando ser superior ao outro e que iam vencer fácil. E que iam voltar para casa com as glórias do campo de batalha. Aquelas glórias que os soldados traziam de lá das colônias, quando eles lutavam contra a pessoa com arco e flecha. Quando eles lutavam com pessoas com pedra. Agora não. Eles vão com alegria, agora na Primeira Guerra não, eles vão com alegria para o campo de batalha, munidos de um nacionalismo. Eu falei para vocês, na Alemanha, na Inglaterra, que era um país pequeno, a Alemanha era o país de maior número de pessoas com idade militar do período, você tinha de julho a setembro, se eu não me engano, mas em questão de 3 meses, mais de 1 milhão de pessoas se alistando voluntariamente para servir no campo de batalha. Voluntariamente para servir no campo de batalha. Voluntário. Ou seja, você tem aí um certo entusiasmo com a guerra, com a violência, que é alavancado pelo nacionalismo, que é alavancado pela mentalidade violenta do período e por inúmeros outros fatores. Mas de forma resumida, já para encerrar esse vídeo, você tem 2 aspectos que são fundamentais para você entender a Primeira Guerra Mundial: economia e mentalidade. Dentro desses 2 aspectos, você tem inúmeras ramificações, inúmeros fatores que estavam permeando esse aspecto que eu citei, que é a economia, e inúmeras outras relações que permeavam, que caminhavam nesse outro aspecto que eu citei, que é as mentalidades. Vou responder dúvidas de vocês, caso vocês tenham. Vocês mandem para mim, eu vou reuni-las todas em um bloco, vou responder todas num vídeo. Vocês mandem essas dúvidas para mim. Nas próximas aulas, que vai demorar um pouco, talvez semana que vem eu não grave aulas para vocês, vou gravar para outras salas. Mas daí nós vamos já entrar na guerra, estratégias de guerra e as desgraças, as calamidades, as selvagerias dos campos de batalha. Tá bom? É isso aí.